Olá, 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 olá! Será que todo mundo já tá aqui comigo? Quem tá me vendo, quem está me ouvindo, já dá um oi aqui no Instagram e aqui no Facebook. Quero muito saber quem já está comigo, se as pessoas já estão chegando. Então você dá aquele tradicional... Oh! Quando a primeira pessoa que entra é a mãe da gente... Tá tudo resolvido, tá tudo dominado. É isso aí. E ainda mandou um joinha. Joinha, mãe. Não deu pra descer aí porque eu tava aqui no Vucu Vucu. Beijo, mas vai acompanhando, minha mãe. Célio entrando. Oh, minha querida Simone. Linda da minha vida. Saudade de você, queridona. Coisa boa. Lelê também chegando. Natan, quando o sobrinho entra aí, gente, tamo bem na família, é isso aí, é isso aí. Aqui no Facebook eu não tô conseguindo ver, então se você tá por aí, já dá aquele oi, eu tô aqui, de onde falo, que daí eu já vou sabendo quem tá entrando e isso vai me deixando muito agradecida. Então, como sempre eu faço e sempre vou fazer em todas as lives, eu quero te agradecer a sua presença. Por quê? Porque o tempo da gente é o nosso bem mais precioso e quando a gente dedica o nosso tempo para alguém ou para alguma coisa, a nossa energia tá lá. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Muito obrigada pelo seu tempo e vamos lá! Vieira Diva, olá! Que coisa boa! Pessoal entrando, se alguém lá do Face puder me dar um oizinho, só me dá um oi lá. Aê, obrigada! O Célio é de Mirassol, que coisa boa, São Paulo, interior. Trabalhei tanto no interior, Célio, ai, que doideira de vida, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que até algumas pessoas podem ter pensado, nossa, mas a Lê vai falar de saúde mental no fim da pandemia? Bom, a pandemia ainda não está no fim e eu vou querer falar exatamente sobre isso, né? Nós passamos aí, eu pelo menos estou em isolamento, em quarentena, há 5 meses, né? Então eu já completei aí meus 150 dias, 160 dias. E o negócio tá pegando aqui, o negócio tá pegando, né? Pega sempre pra todo mundo e não é porque eu trabalho com gestão de mudança, porque eu trabalho com gente, com autoconhecimento, desenvolvimento humano, gestão de pessoas, que a coisa é diferente pra mim, né? Sou tão humana quanto todos e talvez até por estar neste lugar eu sofra de um jeito até diferente, né? Porque os meus clientes estão passando pelos problemas e eu tenho que estar bem, tenho que estar forte, tenho que estar firme para também dar toda esse apoio, esse suporte, né? Esse trabalho que eu realizo. Então, é loucura louca. Mas vamos lá! Então, hoje a gente vai falar sobre saúde mental e o enfoque que eu queria dar nisso é que se você está com alguma questão séria que envolva ansiedade, depressão, profunda tristeza, você vai ouvir o que eu vou te dizer agora. É a parte mais importante da live, eu vou repetir durante a live essa frase. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, procure um apoio especializado. Aí você vai falar assim, mas Ale, você faz a live para falar de saúde mental e manda eu para outro profissional? Sim, eu vou te falar que se você tiver realmente com algum grave distúrbio, pode ser de sono, pode ser de ansiedade, pode ser de tristeza, pode ser de angústia, pode ser de se sentir perdido, de se sentir mal, não é com a Ale que você tem que falar. Você vem aqui na live, a gente bate papo, a gente conversa sobre mudança de vida, mas você tem que procurar um psicólogo, você precisa procurar um terapeuta, você precisa procurar, de repente, um psiquiatra. Ah, Ale, mas eu não gosto de procurar essas pessoas, eu prefiro fazer por mim mesma. Tá bom, eu gosto de resolver minhas coisas por mim mesmo. Legal! Só que a gente tem aí um profissional que é especializado nisso, né? Quando você tá com um problema no carro, você leva ele num mecânico. Você não vai lá e começa com um monte de chave, serrote, a tentar consertar o seu próprio carro. Pega uma furadeira, deixa eu ver se esse tanque aqui tá bom, e enfia a furadeira lá.
Então, se você cuida bem do teu carro, levando ele no profissional especializado, por que você não cuida de você também? Quando você tá com um problema de dente, você vai no dentista, não é? Então, se você tem um problema aqui na cabecinha, e na cabeça a gente está falando sobre pensamentos que não estão muito legais, né? Em sentimentos que não estão muito bons, né? Aqui por aqui, né? Sentimentinho. Aí você não pode simplesmente, eu converso com uma amiga, eu falo com o meu coach, eu me confesso com o meu padre. Tá bom, o seu padre pode ser fantástico, o seu coach pode ser extraordinário, e sua amiga pode ser uma querida. Mas quando a gente tá com um problema mental, quando a gente tá com um problema, algum distúrbio, ou que seja uma esquizofrenia, começar a ouvir vozes, ou que seja uma depressão, com uma vontade de repente não levantar da cama e não sentir muito razão, né, desistir, ou quando a gente está com uma forte crise de ansiedade e às vezes até com uma dose excessiva de pensamentos na cabeça, nem o padre, nem a amiga, nem o coach é a pessoa mais certa para te ajudar. Quer carne? Vai no açougue, não é mesmo? Quer consertar o carro? Vai no mecânico. Quer consertar a sua cabeça? Vai para um psicólogo, vai para um terapeuta, vai para um psiquiatra. Fechado? Então vamos começar, porque esse é o primeiro passo da nossa caminhada. Entender que cada profissional cuida de uma coisa. Então agora, no que tange ao meu trabalho, eu posso conversar com você depois que eu te disse que por questões de saúde mental, o profissional que vai cuidar de você é o psicólogo, o terapeuta e o psiquiatra. Vamos lá. O que as pessoas acreditam por saúde mental, né? É todo o equilíbrio entre a parte do pensamento, do sentimento e das ações, cognitivo, emocional e a parte do fazer, né, do agir. Só que assim, todo mundo aqui que tá aqui na live comigo, o pessoal do Facebook acordou. Oi, gente, tudo bom, querido? Estão mandando aqui mensagem. Então assim, todo mundo que tá aqui comigo, me acompanha, sabe o quanto que eu falo sobre isso e o quanto que é importante a gente entender que não é porque a pandemia chegou, não é porque uma grande crise chegou, não é porque a parte econômica tá complexa, não é por causa do governo. Nada disso é o que determina a gente, né? O que determina a gente é quem a gente já é a fé que a gente tem, são os conhecimentos que a gente possui, é a quantidade de esforço que a gente vem tendo na vida, é a família que nos criou, são os amigos que compõem a nossa vida, o colégio que a gente estudou, quem a gente se tornou. Então, tanto faz a adversidade. Quem a gente é o que determina como a gente vai reagir a cada uma das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas olha só que interessante. Talvez pela primeira vez, né? Porque quando a gente tem uma guerra, nem todos os países entram na guerra, né? Tem os aliados, mas nem todo mundo vai lá pro front, né? Pro campo de batalha. Nem todo mundo está envolvido com aqueles interesses que estão conflitantes, né? Que geraram o conflito armado. Quando a gente tem uma catástrofe, né, natural, geralmente alguns países, alguns povos são atingidos, não todos. Quando a gente tem uma perseguição religiosa, nem todos os povos são daquela religião. Então, na história, a gente não tem referência de algo que tenha assolado a humanidade como essa pandemia do Covid-19. Então, olha só como que é interessante a gente parar para analisar que se a gente está ansioso, se a gente está angustiado, se a gente está nervoso, se a gente está com medo, pela primeira vez na história, todo mundo está vivendo a mesma coisa. Eu falei isso na live da semana passada, mas estamos todos na mesma tempestade, mas cada um num barco diferente, porque cada um tem uma realidade, uma forma de encarar. Tem pessoas que acreditam em Deus, então elas rezam. Tem pessoas que não acreditam em Deus, então elas estão procurando explicações mais pragmáticas, mais assertivas. Tem gente que tinha reserva de dinheiro, tem gente que não tinha reserva de dinheiro, tinha gente que tinha emprego lá registrado, carteira, né, bater ponto, tinha gente que era autônomo. Então assim, olha só como que cada um está diante da mesma tempestade, né, do mesmo acontecimento, mas cada um encarando de um jeito diferente. E da mesma forma,
nem sempre, né, uma coisa que acontece dessa magnitude conseguir assolar e pegar tantas pessoas ao mesmo tempo, que é o que aconteceu agora. Então, quando a gente fala sobre manter a sanidade mental, né, manter a saúde mental num momento como esse, a gente está falando sobre fases, né? Então, alguns países já saíram da pior fase, outros países ainda estão como o nosso, e tem ainda gente que já está indo para a segunda fase, né? Que a doença está voltando para os países. Como cada governo está encarando isso, como cada povo está encarando isso, eu não vou entrar no mérito da questão. Eu e você vamos conversar aqui sobre exatamente assim, quando você fala sobre saúde mental, você não está falando sobre não ter uma doença mental, mas você está falando sobre uma série de questões que podem te levar a ter algum distúrbio, tá? E, gente, para quem já assiste minhas lives, sabe que eu faço aqui uma escola, né? E hoje só tem 3 páginas, né? Então hoje a gente vai falar bastante. Mas assim, eu faço umas colinhas para não esquecer de falar nada para vocês e eu não tenho problema nenhum. Já também nos meus cursos que eu dou aí pelas empresas, quando eu falo sobre apresentação, faça sempre uma cola, não tem problema não, dá uma olhadinha para baixo. Qual que é o problema, né? Então, eu queria trazer esse ponto também, né? Que quando você está falando sobre saúde mental, até a Organização Mundial de Saúde, ela traz esse conceito, que não tem como você normatizar, não tem como você falar só uma definição, um conceito. Por quê? Porque a gente está falando sobre um povo, né? Sobre uma cultura. Por exemplo, imagina a Alessandra na Índia. Eu amo carne. Aí eu vou lá ver a vaca é sagrada, então eu não posso comer a vaca. Então, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente tem que entender que a gente está dentro de um contexto, de uma cultura, e que a saúde mental, ela também é causada, né, ou propiciada, ou abastecida, quando você está num meio que te abarca, né, com os teus conceitos, com os teus valores, com as tuas crenças. Então isso também é muito importante, né, eu tô trazendo um pouquinho de conceito para a gente entender o momento que a gente está passando, por mais que ele seja igual para todo mundo, porque a gente está numa pandemia, ele é muito diferente, né? Porque, como eu disse, tem gente lá que não tem nem aguinha, né? Para dar aquela lavadinha na mão, não tem essa coisa de isolamento social, que é assim, distanciamento. Então, você vai fazer distanciamento num barraco, meu povo. Então, assim, vamos pensar assim, por um viés, sem tantos privilégios, vamos falar de humanidade como um todo, né? E quando a gente fala sobre o físico, né? Sobre o mental, sobre o emocional e sobre o comportamento, a gente tá falando sobre vida, né? E a gente tem 8 saúdes, de acordo com aquilo que eu acredito, que eu trabalho, que eu estudo. E uma delas é a saúde física. E olha só que interessante, né? Quando a saúde física esteve ameaçada, todas as outras saúdes entraram em colapso, né? Para ver como que é importante a gente cuidar da saúde, mas agora não tem como vamos cuidar da saúde. A saúde está sob ameaça, né? Sob ameaça. Então, quando a gente se vê diante de algo que nós não temos referência e não temos perspectiva, há um momento de crise interna, né? Porque eu não sei como me comportar, porque isso nunca aconteceu, mas também não sei o que esperar do mundo, porque esse mundo tá louco, né? Quando que vai sair? Quando que vai acabar? Quando que vem essa vacina? Será que ela vai ser acessível para mim? Então, quando tantas incógnitas são colocadas na cabeça da pessoa, é óbvio, né, gente, que a saúde mental do ser humaninho vai dar uma baladinha. E é sobre isso que a gente tem que se perguntar, se inquirir, se colocar, né, nessa posição de entender o que está acontecendo com a gente. Eu vou providenciar aí umas lives para a gente falar sobre as 8 saúdes, né? Se você quer, me manda pelo direct aí, fala do seu interesse. Talvez eu faça aberta, talvez eu faça para um grupo específico, né? Tô recebendo aqui, Claudinha, muito obrigada, Ali. Você é luz para quem está perto de ti. Deus te abençoe, amiga. Ô, minha querida, beijo pra você. Tô vendo aqui também que a Mara tá entrando, o Marcos mais! A Gabi tá entrando, a Mel
Melzinha, querida, Alessandra. Ah, Lê, coisa boa ter você por aqui, minha querida. O Edu também entrando. Dri, beijo, lindona. O Alan, quanto tempo? A Bru tá em outro país aqui. Como que será que tá a situação aí? Ô, Bru, manda aqui pra mim nos comentários, Flor, como que tá a situação aí? Ela tá no Canadá, não é? Se eu não me engano. Manda aqui pra mim, fazendo favor. Então, assim, quando a gente fala sobre doenças que podem afetar a nossa saúde mental, muita gente não interpreta depressão e ansiedade como saúde, né? Como doenças que podem contribuir para que a tua saúde mental venha a naufragar, vamos dizer assim. Fora isso, a gente tem o transtorno afetivo, né? Então, estar isolado das pessoas, não receber um abraço, não receber um beijo, não ter o contato físico, não poder visitar, tudo isso acabou acarretando na gente uma série de questões que antes a gente nunca tinha tido. A gente nunca tinha sido obrigados a se colocar nessa posição. Então, tanto se fala, né, sobre ser mais amável, ser mais gentil, ser mais carinhoso, ser mais, né, afetuoso. E aí, de repente, falaram pra gente, agora fica cada um na sua casa, ninguém abraça, ninguém beija, ninguém sai junto, ninguém aglomera. E isso causou pro ser humano uma total... vamos dizer assim, revolução interna, porque quem estava bem consigo mesmo aguentou a barra, mas teve uma galera aí que não estava 100% consigo mesmo, né? E que daí teve que dar umas refletidas aí nas próprias sombras, não é mesmo? E isso foi muito interessante lá no começo da pandemia, porque todo mundo falou com a galera, era live, era uma chuva de live. O pessoal brincava que abria a geladeira tinha live, né? Abriu o forno tinha live, abriu o chuveiro tinha live. Só que agora a gente está saindo dessa fase do isolamento e está indo para uma outra realidade, que é a realidade do pós-isolamento. Está tendo uma flexibilização aí em muitos dos estados, as pessoas começaram a sair do isolamento. E o que vai acontecer com a gente quando a gente for para a rua e a gente vira um monte de gente sem máscara? Como que será que está o nosso crítico interno? Quando a gente tiver novamente que se relacionar com as pessoas, onde está o nosso medo de pegar a doença? Quando a gente tiver que, de repente, cumprir novas leis, novas normas, seguir novos protocolos, novas políticas, o ser humano é insubordinado por natureza. Como é que você está se preparando para isso? Então, imagina assim, você passou por um período de isolamento social, né? Falei aqui no começo da live que eu estou há 5 meses isolada. Então você passou um momento muito longo de isolamento. Gente, isolamento social, quarentena, é você estar preso. Então imagina o que é a prisão. A prisão é uma punição. Então muita gente se sentiu punido. Olha que louco, né? Então quando a gente entende que essa pandemia, ela veio como uma forma da gente crescer, da gente evoluir, da gente se melhorar, é bonito, é legal quem pensa assim. Mas grande parte das pessoas, da população mundial, tá encarando a pandemia como uma punição. Eu tô sendo obrigada a ficar dentro de casa, eu tô sendo obrigado a não me relacionar com as pessoas, a não viver minha vida, a não ter minha liberdade. Então, cercear a liberdade do cidadão, da pessoa, do ser humano, é algo que deixa ele muito louco. Então, não vamos descartar que o convívio social no pós-pandemia, no pós-quarentena, tá, gente? Nem vamos falar pós-pandemia, eu acho que é muito precipitado, né? O pessoal já tá falando em pós-pandemia. Eu só acredito que a pandemia vai passar quando todos os povos tiverem sido vacinados, né? Ou quando alguém encontrar a cura. E a gente tá vendo aí uma corrida desenfreada de poder para se vender para se patentear a primeira vacina. Então, não está sendo uma coisa tão bonita, né? Então, acho que o ser humano aprendeu, mas não muito, né? Ainda não aprendeu tanto assim. E aí, tem algumas outras doenças que ajudam a saúde mental, dá aquela baixadinha, o toque. Ah, Alessandra, de toque você entende que eu te acompanho, eu sei que você é toquenta. O que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. É uma pessoa que faz algo repetidas vezes. Então, olha só a questão de limpeza que a gente foi imposto a se habituar
E querendo ou não, agora o álcool gel fica assim, né? Álcool gel fica assim, do ladinho, aí você dá aquela aberturinha, dá aquela passadinha, e aí é álcool gel pra tudo que é lado, é não pegar na maçaneta. Então, uma doença que antes era um transtorno, né, mental, que era o toque, que é até motivo de riso, motivo de brincadeira, porque quando é num estágio leve não atrapalha tanto a vida da pessoa, mas não é uma coisa legal de se ter. E em graus muito elevados, aí ele atrapalha a vida social do ser humano, né? Tem até aquele filme Melhor é Impossível, onde o personagem principal tinha toque, não pisava na linha, né? Abria e fechava o gás várias vezes, antes de dormir ficava fazendo um negocinho assim com o pé, né? Então, todo mundo sabe o que é toque, só que nem todo mundo tinha. Só que agora as pessoas vão desenvolver muitos toques. E isso para a saúde mental também pode ser um fator aí bem agravante. Quem está chegando agora, eu quero dizer que lá no comecinho da live eu falei que sobre saúde mental, o melhor profissional para estar ao seu lado é um psicólogo, é um terapeuta, é um psiquiatra. O padre pode ajudar, a amiga pode ser ótima, o coach, ele até ajuda, mas quando a gente fala de saúde mental, o profissional especializado que vai te ajudar é o psicólogo, o psiquiatra e o terapeuta. Então, encaminhe-se para o profissional que melhor pode te ajudar em cada área da tua vida. E nesse particular é esse profissional, tá? Só tô ressaltando aqui porque entrou um pessoal aí agora, então a gente vai ressaltando para ninguém ficar desavisado, não é mesmo? Então vamos lá. Quando a gente fala de toque, todo mundo meio que aceita. E quando a gente fala de dependência, né? Então, um dos fatores também que ajuda aí a sua saúde mental a dar uma falhada é dependência. E nessa quarentena, a quantidade de gente que saiu dependente de álcool ou está saindo dela dependente de álcool cresceu enormemente. A gente entende, né? As pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão ficando mais reclusas e ficam mais irritadiças e não tem como sair para se divertir, não estão se divertindo nos bares, então o uso de álcool dentro de casa aumentou bastante e aí isso também pode ser um fator que na saúde mental aí dá uma agravadinha, né? Dá uma agravadinha. Só que daí todo mundo fala assim, álcool, Ale, você só vai falar da dependência de álcool? Não, gente. Tem de cigarro, tem de açúcar, tem de farinha. Ah, o povo acha que só é dependente de quem usa droga. Não. Quem usa farinha e açúcar também é um grande dependente de comida, mas é um dependente. Tem o pessoal dependente de compras, né? As compras online cresceram aí 80%, pessoas que nunca tinham feito uma compra online começaram a fazer. Só isso já demonstra que a gente tem aí agora algumas áreas para serem exploradas sobre comportamento, né, do ser humano, o que acontece em confinamentos, o que acontece em isolamento. E a gente sabe, aumento de consumo de álcool, aumento de compras, jogo, muita gente, né, ficou meio que viciadinho em jogo. E também o pessoal viciado em pornografia. Então, assim, é um prato cheio pra dar ruim. Mas dá ruim de um jeito que a gente nunca viu. Então, nessa fase de transição, de sair de uma quarentena, de um isolamento, de algo tão rígido, para algo um pouco mais flexível, o que eu digo para vocês é que manter a sanidade mental vai ser um olhar para dentro, né? Um olhar para aquilo que aconteceu com você nesse período. Lembrando que todo mundo está vivendo a mesma situação, mas cada um com a sua bagagem. Então há que se ver de formas diferenciadas. Dando só um oi aqui para Carolzinha que entrou, para Lu, para Ju. Puxa vida, Lu, minha querida. Conseguiu pôr os pitocos para dormir? A Cris, então tá. Então vamos lá. O que a gente pode falar sobre saúde mental e mudanças repentinas, né? Então, como a Alessandra é especialista em gestão de mudança, vamos trazer um pouquinho essa questão de você entender que a sua saúde mental, ela tá totalmente atrelada a como você reage ao que acontece na sua vida. Então, eu engordei, né? Tava lá toda trabalhada no meu regime, aí veio a quarentena. Foi por isso que eu engordei? Claro que não, gente. Claro que não. Óbvio que não. Não vamos jogar a culpa em cima do vírus, né, meu Deus do céu?
Eu engordei não por conta do vírus, mas eu engordei porque eu tinha uma justificativa. Então, quando você é quem você tem uma forma de ser, você tem um modus de ser, um modus operandi, né? Uma forma de olhar para a vida. E quando algo acontece na sua vida, quando um acontecimento vem, é isso que é você olhando para a vida. Então eu posso olhar para a pandemia e falar, nossa, deixa eu segurar a boca aqui, ficar na minha melhor forma física. Nossa, vou ficar bem para esse vírus não me pegar, então, né? Melhor me cuidar. Não, o que eu fiz? Ah, tô em casa mesmo, né? Não tô saindo, vou dar uma comidinha aqui, vou comer um negocinho aqui. E aí o negócio deu uma degringolada e a gente tá aí agora tentando recuperar né? A comida, né? Mas, da mesma forma que eu tive essa questão, muitas pessoas focalizaram, né? É quase como se você direcionasse as suas forças e as suas limitações neste momento da pandemia, neste momento da quarentena, neste momento do isolamento, para aquilo. Então, não é que eu nunca li e agora, por causa da pandemia, eu tô desanimada e eu não tô lendo. Não, filho, você já não lia. Ah, não é porque eu tinha problemas com os meus pais e agora com a pandemia esse problema piorou. Não, não. É que quando acontecem fatos dessa magnitude, tudo que estava debaixo, né, do tapetinho, dá uma subidinha, né? E tudo que você estava ali ainda para dar resolvida, dá uma potencializada. Então é um ótimo momento para você dar uma olhada para essas questões aí, porque esses danos que o isolamento e que a quarentena e que o medo, né, de pegar o coronavírus trouxe pra gente, ele não vai acabar, né? Então, a gente tá aí que talvez a vacina chegue no começo do ano, né? Que vem. Então, a gente ainda tem setembro, finalzinho de agosto, né? 10 dias ainda de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 4 meses ainda, né? Para começar a ter vacina. Então, agora é uma nova fase para entender onde que a sua sanidade mental vai ficar quando você olhar para o amiguinho com a máscara no queixo, não é mesmo? Quando você olhar o povo já fazendo churrasco e você lá dentro da tua casa protegendo ainda seus entes queridos. Quando você perceber que as pessoas estão cobrando um preço muito maior das mercadorias por estarem vendendo menos. Todas essas coisas vão ter que ser olhadas por você. O mercado de trabalho vai mudar, a forma de contratação vai mudar. As pessoas não vão mais se abraçar tanto por um bom tempo, né? E como é que você vai olhar para tudo isso? Então, do mesmo jeito que quando começou a pandemia a gente olhou para essas questões, eu acho que agora é hora da gente olhar também como que a gente vai voltar para esse mundo que não tá igual a como era antes, muito provavelmente não vai voltar a ser como era antes, e como eu quero ser nesse mundo, né? Como eu vou me comportar. As coisas que estão acontecendo são de um nível de aberração tão gigante, tanto na política, né? Tanto no governo como na parte social, né? Que eu fico bem... Eu acredito muito no ser humano, né? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? Mas estamos aí vendo umas coisas, uns absurdos, umas bandeiras sendo levantadas, que eu falo, minha filha, pega essa bandeira, se enrola e vaze, né? Então as pessoas estão levantando bandeiras muito radicais e onde o respeito realmente está ficando anos-luz das questões, né? Então a saúde mental, ela, em momentos de mudança, ela tem que ser analisada, ela tem que ser vista, ela tem que ser entendida como algo importante, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui que eu queria conversar com vocês então, o que fazer? Ah, meu Deus do céu! Ale, tá ótimo você falando aí de toda essa tragédia, obrigada, eu já sei. Mas e aí, minha filha, o que a gente faz numa situação dessa? Gente, numa situação dessa, senta e chora. Ah, hoje eu falei isso no grupo da minha família. Falei, gente, ó, vou fazer a live de saúde mental, mas até eu tenho vontade de sentar e chorar. Minha sobrinha falou, tia, senta e chora.
Senta e chora. Às vezes a gente precisa, né? Tava até já escrito aqui, ela não sabe, né? Não sei se ela ia entrar na live, eu ia fazer uma homenagem pra ela, mas Natan, se você estiver aí, fala pra Naná que eu mandei um beijo. Não se force a estar bem numa situação como essa, né? Eu acho que as pessoas estão muito otimistas, né? Tem uma galera bem otimista, bem querendo transformar toda essa pandemia num grande momento de evolução terrestre. Eu também queria, só que as pessoas ainda estão em passo de tartaruga, de lesma manca. Então não vamos forçar a gente estar num lugar onde a gente não está. A pior coisa que tem, e isso eu falo de experiência própria, de 18 anos dessa empresa aqui, Change Manager, 18 anos trabalhando com gestão de mudança. Se tem algo que prejudica a mudança, é achar que você está num lugar que você ainda não está. Porque daí você constrói um processo ilusório e acha que já está num lugar onde você ainda não chegou. E aí toda a tua referência é distorcida. Então você quer ficar em posição de mantra. Eu estou bem. Eu estou reagindo bem. E não tá, filho, por dentro você tá um vucu-vucu. Sim, tenta meditar, tenta ler um bom livro. Tenta fazer uma conexão aí com as pessoas que você gosta. Liga, né? Agora tem Skype, tem FaceTime, tem WhatsApp, tem tudo agora pra falar, né? Só que não fica se forçando, sabe? Repetindo um monte de frase pronta. Se não faz sentido, não fala, fi. Todo mundo me perguntou na semana passada, Ale, por que você ficou tanto tempo fora das lives? Porque eu não tinha nada pra dizer. E quando a gente não tem nada pra dizer, é melhor não falar nada, né? Então, Ale, como assim você não tinha nada pra falar? Não, gente, eu tinha, mas nada que era tão bom quanto tudo que tinham outras pessoas falando. Eu tinha achismos, eu tinha medo, eu tinha questões sobre gestão de mudança muito importante para falar, mas naquele momento estavam se falando sobre economia, como você não enlouquecer perdendo dinheiro na bolsa, como você não enlouquecer sem dinheiro guardado, sabe? Estavam falando sobre formas de prevenção da doença. Então eu ia entrar lá com uma live falando de gestão de mudança. Eu não me senti relevante naquele momento. Então, da mesma forma, agora eu tenho algo para dizer. Então, voltamos com as lives de quarta-feira. Obrigada você que está aqui curtindo comigo. E isso que eu acho que é importante. Você não se colocar num lugar só porque todo mundo está se colocando. Todo mundo está fazendo live, então eu também vou fazer. Você não é todo mundo, não era assim que a tua mãe falava? Sua avó falava? Sua cuidadora falava? Você não é todo mundo, não vai para fora, não. Mas todo mundo tá lá, mas você não é todo mundo. Então eu acho que nesse momento, para manter a sanidade mental, você precisa construir essa sua nova rotina, né? Então você foi tirado da sua rotina anterior, foi colocado na rotina do isolamento e da quarentena, e agora você vai ter que flexibilizar isso. Você tá preparado? Você tá bem? Você ainda tá com medo? Como é que estão as coisas? Como é que você tá reagindo? Como que você tá se sentindo, sabe? Você precisa fazer umas perguntas assim pra você. Se você não faz, filho, ninguém vai fazer, porque ninguém tá nem aí pra você, né? As pessoas estão cuidando da vida delas, da sanidade mental delas. Algumas não estão nem cuidando das delas, estão enchendo o saco da gente. Mas as pessoas estão focadas nelas. Então não fique esperando que o governo te ajude, que a tua família te ajude, que a tua comunidade te ajude. Ajude você a você mesmo. E aí quando você ficar fortinho, aí você vai e ajuda alguém. Ah, Lê, mas eu tô esperando alguém me ajudar. Não espera, filho. Faz sua parte. Então, assim, além de não se forçar, ficar numa situação de meditando o dia inteiro, achando que tudo isso é lindo, encara a real. Se você tá puto, fique puto. Se você tá triste, fique triste. Se você quer chorar, chore. Passa por isso rápido, né? Ou o tempo que você precisar, pra já ir pra próxima fase. Porque quando a gente não aceita o estado que a gente tá, a gente demora nessa fase. Lembra que eu sempre falo isso nas lives? Tudo que a gente resiste, a gente cria na nossa vida. Tudo que a gente insiste em não aceitar, a gente multiplica. Tudo que a gente reclama, a gente clama novamente. Então, estamos reclamando da doença. Para de reclamar e faz sua parte, filho. Faz sua parte. Não clama por mais. Então, é um pensamento meio poliana, eu sei. Vamos ver o lado bom das coisas. Mas, filho,
vai fazendo sua parte, sabe? Lê os livros que você não conseguiu, tenta dar uma meditada, quer dar uma arejada na cabeça. Ler não consigo, não gosto de negócio de meditação. Ouve uma música. Acende um incenso. Ah, não gosto de incenso. Caceta, você é chato. Não, brincadeira. É que eu adoro incenso. Mas assim, ouve uma música que você gosta, dança no meio da sala, faz alguma coisa pra você não dar uma pirada. Porque às vezes a gente tem vontade de pirar na batatinha. Não tá fácil, gente. Por isso que eu falo, procura um psicólogo. Agora eles podem fazer consulta online, então tá super tranquilo. Ah, Lê, terapia é muito caro. Tem um monte de grupos de apoio. Se tem um momento bom agora para você fazer, é agora, bem. Porque sendo em casa, né, os terapeutas estão dando descontos, estão... Não tem o coisa do deslocamento, né, de aluguel de sala. Então tem uma galera dando muito suporte, muitas ONGs ajudando, sabe? Não é mais desculpa falar que é caro e falar que não tem acesso. Todo mundo agora, vocês estão aqui comigo, todo mundo agora tem um celular, tem um smartphone, tem um notebook, tem uma conexão Wi-Fi, tem um celularzinho, um mequetrefe, tanto faz. O lugar onde você está assistindo essa live, você também pode falar com um terapeuta, você também pode falar com um psicólogo, você também pode falar com um psiquiatra. Procura, tá? Não passa perrengue sozinho. Acho que assim, manter as conexões é importantíssimo, né? Dá seus pulos aí, se vira e vai se conectar com as pessoas, com a família, com os amigos, com comunidade, com o grupo. Se você não tem ninguém para conversar, vai nos grupos de Facebook, você vai encontrar um monte de gente lá passando exatamente pelo mesmo que você. Então, não fica sozinho. Ficar sozinho nessa hora enlouquece qualquer cidadão, tá? Essa coisa de construir a nova rotina, né? Então, construir uma rotina para ficar na pandemia, no isolamento, agora vai criar uma rotina para flexibilizar, né? E quem sabe em breve a gente vai ter uma outra rotina que não é antiga, que ela nunca mais existirá, nenhum ser humano retorna ao estado que estava, né? Como diria Heráclito, meu filósofo preferido, ninguém consegue banhar-se 2 vezes na água do mesmo rio, né? As águas já passaram e o rio não é mais o mesmo, mas você também não é mais o mesmo. Então, para de tentar recriar aquela realidade que você estava vivendo antes da pandemia. Entender que o mundo muda e que a gente muda com esse mundo pode te livrar de uma doença séria, de uma depressão, de um apego a uma situação que não existe mais. Então, acho que o momento atual, ele exige isso da gente, se desapegar, né? Se desapegar e entender que as coisas mudaram e que se a gente não mudar, a gente vai sofrer, né? Então, sofrimento é opcional. Você quer sofrer, fica aí, fingindo que é pedra, né? Paradinho no mesmo lugar. Vocês estão muito quietinhos hoje. O que aconteceu? Quem tá aqui comigo ainda? Ai, bastante gente, coisa boa. Então, vamos lá. Cuide da sua saúde, né? Então, eu acho que uma coisa boa pra gente tentar manter um pouquinho da sanidade é entender que o nosso corpo... ele é um grande responsável pela cabecinha tá bem. Então, vamos atrás de água, vamos atrás de comidas mais saudáveis, menos empacotadas, menos industrializado, menos álcool, se possível, né? Eu sei que às vezes dá vontade de dar enchidinha na cara, mas é melhor não. E tentar dormir, né? Uma coisa que muita gente tem reclamado aí nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, é de não conseguir dormir e dos horários estarem todos bem zoados. Então, assim, o que a gente fala sobre sono, né? Quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente tem uns lugares dentro do nosso cérebro que eles precisam de uma quantidade certa de repouso para eles poderem ser lavados, inundados de aguinhas e de neurotransmissorezinhos e coisinhas assim no cérebro. Não vamos entrar em detalhe porque nem eu sou neurocientista, neurocirurgiã, médica, eu só sei o que eu estudo. Então o que eu estudo diz o seguinte: menos cortisol é menos problema para a sua cabecinha. Durma para a sua glândulazinha pineal fazer o que ela precisa fazer. Então dorme, filho. Tenta dar uma dormida boa aí. Sono de qualidade, né? Fora aí dos aparelhos eletrônicos, se possível. Então é muito bom. Uma outra coisa, buscar informações em fontes seguras, sabe?
buscar informações em fontes mais imparciais. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente é um grande consumidor dessa mídia horrorosa, e eu posso falar da mídia porque eu sou jornalista. Gente, é muita mentira, é muito sensacionalismo, é muita manipulação, pelo amor. Então tenta buscar algumas fontes mais idôneas, né? Vai direto para os cientistas, vai direto nas universidades, vai direto em quem está cuidando, sabe? Quem está lá na linha de frente. Não fica ouvindo história de quem diz que contou que viu uma pessoa, tá? Tenta ser criterioso, né? Não acredita não, sabe? Não acredita não. Ó, tô recebendo aqui, manter a cabeça sempre ocupada com bons planos ajuda a não pirar. Exatamente, Marcos, exatamente. Então, quando a gente se ocupa, né? A cabeça ocupada, ela tá produzindo e tá produzindo pro bem, pro bom, né? Então, vamos tentar manter aí os planos em dia, os sonhos pulsantes e não esmorecer, né? Acho que isso é bem importante. Eu sempre falo aqui sobre ser grato, né? E isso é uma coisa que muita gente até não gosta muito de ouvir, mas aí também tudo bem, só não dê atenção nessa parte. Mas assim, a gratidão é algo que faz a gente realmente olhar mais para o que se tem e menos para o que não se tem, olhar mais para a abundância e menos para a escassez, olhar mais para as conquistas e menos para as coisas que ainda não realizou. Então seja grato, né? Se você conseguir aí no meio dessa loucura louca, faz um momentinho de gratidão toda noite ou toda manhã, ou a hora que você lembrar, de coisas pelas quais você é grato, né? Então isso faz uma diferença na vida, você não tem noção. Manter um olhar otimista da vida, aí eu já acho meio acho até um pouco difícil aí com tudo isso que está acontecendo, porque tem muita gente passando uns perrengues muito hard, mas muito hard, né? Como, por exemplo, a perda do emprego, a mudança do padrão de vida, né? Então tinha gente muito acostumado com muitas coisas e que agora estão tendo realmente que abrir mão. Eu sei como é difícil, né? Ninguém quer passar por isso, óbvio, né? Ninguém acorda de manhã, hoje eu vou baixar 2 graus aqui do meu poder aquisitivo, né? Então, tente manter-se otimista, mas sem ser aquele otimismo barato, sabe? De fingir que tá sendo otimista, mas por dentro você tá se pelando de medo, né? Ou achando que tá tudo uma porcaria. Acho que quando a gente é honesto com a gente mesmo, tudo fica muito mais fácil. Então, dentro da tua honestidade, você consegue ver um futuro melhor, ou um futuro, ou condições de você tentar melhorar o seu ao redor, o seu entorno, você mesmo. Acho que isso é importantíssimo, sabe? Não vai para esse lado piegas, meu povo, esse lado, não, olha, e nada contra quem faz A1, tá? Continua fazendo, mas faz A1 com consistência, ajudando, edificando, produzindo, sem mimimi, sem inchar o saco, sem ficar fazendo levantamento de bandeira do nada, sabe? Levantando bandeiras ao léu, né? Então, tenta ser otimista, mas com base, né? Um otimismo com base. Ai, Júlia! Um beijo, minha querida amiga querida, e já foi até minha cliente, Moni! Beijão! Semadar. Essa daqui eu não sei o nome direitinho, mas é Semadar Marques. O Marcos também chegando aqui. Coisa boa. Coisa boa. Ju, queridona, mandou aqui um eu. Muito bom. Ó, o povo do Facebook fica quietinho, eu não posso falar o nome de vocês, mas beijo pra vocês também que estão no Face. Então, assim, essas são algumas coisas que eu queria trazer pra vocês, de coisas bem básicas pra se fazer, né? De coisas para você não enlouquecer, para você entender que meditar, cozinhar, ler, são coisas que podem te entreter nesse momento. Mas o que vai te fazer diferença na hora que você sair, que você for para a rua e que a tua realidade mudou e que você não foi nem avisado, nem consultado, nem sabe se vai se adaptar ou não. Então começa a se preparar. Eu acho que se libertar do apego e se agarrar com a gratidão pode ser uma grande luz, assim, sabe? De não
de não surtar. Daqui a pouquinho, às 21 horas, eu vou estar no perfil Eu Caso Vocês, de um grande amigo, Maurício Macri, e a gente vai fazer uma live muito legal sobre Pisa que o chão vem. Sobre fé, sobre acreditar. Lá eu vou meio que... lá eu vou ser convidada, então lá eu vou abrir o verbo. Então, se você quiser me acompanhar mais um pouquinho, eu tô lá, tá? No Eu Caso Vocês. E a minha história do Maurício são histórias muito interessantes, onde a gente teve que ter muita fé, a gente teve que acreditar realmente, sem ter nenhum plano B, sabe? Sem ter nenhuma rede de suporte. Eu acho que o mundo tá passando por isso, né? A gente tá vivendo uma fase... Ai, ó, meu olho já mareja, gente, porque a gente tá vivendo uma fase muito difícil. Hoje, na hora do jornal... Eu procuro não assistir jornal todos os dias, então quando eu vou fazer atendimento, eu não assisto o jornal. Mas hoje, como só tinham as lives e eu ia fazer trabalho interno, né, de criação de vídeos e tal, eu falei, vou assistir. E aí eu assisti na hora do almoço. Gente do céu, eu não consigo não chorar na hora do noticiário, assim, as coisas que acontecem, Jesus coroado. Então, assim, há que se ter muita fé, né? Há que se ter muita gratidão pelos privilégios que a gente tem, mas eu acho que principalmente o quanto que a gente se desumanizou, né, com o passar dos tempos. Quem me conhece aqui mais profundamente sabe que eu fiz uma pós-graduação em jogos cooperativos, né, a metodologia da cooperação, e lá a gente estudava a fundo, né, que o ser humano é um ser que gosta de cooperar, ele gosta de ajudar, e que a gente foi ensinado a não cooperar e a não ajudar, a competir, né. Então, assim, o quanto que você pode ajudar alguém que está do teu lado, o quanto que você pode ajudar a vida de alguém a ficar melhor com uma palavra, com um gesto, com uma ajuda financeira, com uma lembrança, sabe? Pô, lembrei de você, quero saber se você tá bem, como é que tá a tua vida. Resgatar, de repente, uma pessoa pode ser, para você, o resgate da sua própria saúde mental, né? Eu acho. Então vamos lá. Simone falando aqui. Ai, a Júlia, peraí, a Júlia falando, não assisto mais. Ju, não dá mais pra assistir mesmo, né, filha? E a Júlia é jornalista, gente. Tá difícil, né, Ju? A Simone aqui, minha querida aluna, você falando em fazer a unha, eu lembrei o quanto aprendi a fazer coisas que nem imaginava que faria, como tingir meu cabelo, cortar cabelo das minhas meninas, fazer a própria unha e aí vai. Exato, sim. Exato. É tão doido isso, né? Eu não tô passando mais esmalte porque eu passo esmalte, aí eu vou lá limpar as coisas com álcool 70, sai tudo, né? Aí eu também não sou tonta, né? Mas assim, eu sempre fiz a minha unha, né? Eu sempre cuidei do meu cabelo, então assim, essas coisas pra mim já eram muito comuns, né? Mas a quantidade de gente que aprendeu coisas novas, né? Eu tô aprendendo até a cozinhar, meu povo de Deus. Então, assim, a quantidade de gente que está aprendendo coisas novas e a gente está se reinventando de uma forma tão fantástica, tão maravilhosa, né? Gente, não é tapar o sol com a peneira. Tá uma droga, tá um saco. Ninguém aguenta mais. A gente tá de saco cheio de tudo isso. Mas não é porque a gente tá de saco cheio que isso vai passar mais rápido, entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer para eu não surtar até que isso passe? Porque que tá um saco, tá. Que ninguém aguenta mais. Que eu não aguento mais todo mundo falando, gente, vamos fazer coisas edificantes. Que edificantes? A vontade que dá realmente é ficar em posição fetal chorando até passar. Mas todo mundo meio que superestimou, né? Em um mês isso já passou, em 2 meses isso já passou, em 3 meses isso já passou. Então, assim, na minha família a gente falou, vai passar o aniversário da Nathalie. Vai passar o aniversário do vovô. Era tudo em abril. Talvez pegue o da vovó, maio. Pegou dia das mães. Agora da minha cunhada. Agosto. Putz, pegou dia dos pais. Minha gente, Natal, sabe? Então, se você puder fazer alguma coisa por você ou por alguém, faça. Só faça, sabe? Quando eu digo fazer alguma coisa por alguém, é que quando você cuida de você e consegue cuidar do outro, a tua cabeça fica ocupada. Não tem jeito melhor de você
entender a sua realidade quando você olha para a realidade do outro. E não porque tem gente muito pior e aí eu vou olhar e vou me sentir melhor. Não, porque tem gente que lida com as vidas de um jeito diferente do seu. Vai lá e olha, vai lá e vê, vai lá e dá uma olhadinha. Pode ser que tenha gente que esteja com um problema que você facilmente conseguiria resolver, né? Então é isso. Ah, minha sobrinha entrou! Beijo, meu amor, falei de você. Falei de você aqui agora há pouco. A Ju falando, tá durando mais do que o esperado. Júlia falando empatia, exatamente. Tô cuidando da galera aqui. É isso aí, Lu! A Lu tá cuidando de todo mundo lá. Tem que cuidar, gente, não tem jeito. Então, pra encerrar a nossa live, que hoje eu vou terminar 5 minutinhos antes pra dar uma retocada na maquiagem, fazer um xixizinho, beber uma aguinha e estar aqui com vocês no Eu Caso Vocês. Vão lá na minha publicação, tem lá o Instagram do meu amigo Maurício. Então, estão me avisando aqui que falta 10. Tem equipe de apoio, tem gente que ama a gente, é muito bom. E aí, o que vai ser depois desta pandemia, depois desse isolamento? A gente precisa entender que o mercado de trabalho mudou e que a forma de trabalhar mudou também. Eu acabei de falar com meu irmão e meu irmão está trabalhando o dobro do que ele trabalhava, né? Então, quando você vai para casa trabalhar de home office, você trabalha o trabalho do home office, você trabalha a parte da casa. Quem tem filho, cuida de filho. Então a Lu tá até dizendo aqui, tô cansadona. Exatamente, vem um cansaço e um esgotamento. E aí a gente tem o burnout, né? Burnout é uma doença que tem um nome bonito para falar. Estafamento total completo, pane, né? É quando você tem uma vida profissional tão agigantada que não tem espaço para você. Então, gente, eu sei que a coisa não tá fácil. Eu sei, está difícil para mim também. Mas não se descuida de você, né? Tenta dar uma separada, né? Quem trabalha em home office há muito tempo, como eu, então eu já estava treinada, né? Desde 2014 eu tô nessa batalha aqui. Agora, quem chegou agora, ainda mais no meio da pandemia, com o filho, com o marido, com a galera toda, aí o negócio fica difícil, né? Aí o negócio